Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Manuela. Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar das minhas melhores leituras de 2021. O ano de 2021 foi um ano imprescindível para mim no sentido da leitura. Foi o ano que eu criei o meu canal aqui no YouTube, foi o ano que eu me redescobri como leitora, que eu conheci muitos universos que eu nunca tinha tido contato, que eu descobri que eu amava alguns gêneros que eu poucas vezes li na minha vida, e foi o ano que me fez perceber que a leitura ela é essencial pra mim, essencial pra minha vida, e que eu não consigo viver sem ela. Eu sei o quanto ela significa pra mim, o quanto ela significa pra muita gente, e me reconectar, digamos assim, com os livros esse ano foi uma das coisas que mais me fez feliz em 2021. Eu tive leituras incríveis em 2021, eu não posso reclamar de nenhum livro que eu li. Os livros que eu não gostei tanto me ensinaram do mesmo jeito que os livros que eu me apaixonei, porque os livros que eu me encantei. Então eu tô muito feliz com todos os livros que eu li esse ano. Eu li quase 30 livros esse ano, pra quem veio de um período super turbulento que tinha contato com um livro por ano. Pra mim, que tinha totalmente desacostumado do hábito da leitura, ler 30 livros num ano praticamente foi uma vitória, uma conquista que eu não sei nem mensurar. E hoje eu vim compartilhar com vocês cada uma das minhas leituras. Primeiramente eu quero mostrar pra vocês quais foram os livros que eu li em 2021 e depois a gente vai falar tintim por tintim de cada uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Então bora comigo que eu li muita coisa boa e eu acho que vocês vão gostar delas também. Bom, primeiro vamos falar dos livros que eu li esse ano. Vamos ver qual foi o meu saldo final de 2021. Esse ano foi o ano que eu conheci o clássico e me encantei completamente pela história de Jane Eyre. Foi também o ano que eu menos li o meu tipo de livro favorito, que é romance contemporâneo, mas os que eu li eu adorei. Então temos aqui Você Me Ganhou no Olá, Clube do Livro dos Homens e Teto para Dois, 3 romances contemporâneos sensacionais. Foi também o ano de releituras extremamente nostálgicas pra mim. Eu dei início à releitura de uma das séries que eu mais amo, que eu mais sou encantada, que é Desventuras em Série. Eu li a trilogia original, em que a gente tem primeiro Mal Começo, depois A Sala dos Répteis e, por último, O Lago das Sanguessugas. E é claro que eu não posso deixar de mencionar a releitura de Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta. Entre os livros de drama que eu li esse ano, eu acabei ficando só em um, então eu trouxe ele aqui pra mostrar pra vocês, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, uma autora que eu amei conhecer esse ano. Também foi o ano que eu conheci as obras de autores nacionais incríveis e que acreditaram no meu trabalho para compartilhar elas com vocês. Então eu li o livro de poesias A Córnea, da Gabriela Alessio, e Extra Classe, do Lobato Magalhães, que é o próximo vídeo que vai sair aqui no canal. Fiquem ligadinhos que vocês não perdem por esperar por esse livro surpreendente. 2021 também foi o ano que eu percebi que eu sou encantada por romance de época, que fazia muito tempo que eu não lia um romance de época que me prendia, que me cativava e que fazia eu torcer pelos personagens, sofrer por eles e me juntar a eles de uma maneira inesquecível. E é claro que eu estou falando da família Bridgerton. Então eu li esse ano de 2021 O Duque e Eu, o primeiro livro da série dos Bridgerton, que conta a história de amor do Simon e da Daphne. O Visconde que Me Amava, segundo livro da família Bridgerton, que conta a história do irmão mais velho deles, o Anthony. O terceiro livro dos irmãos Bridgerton, que vai nos contar a história de amor do Benedict, o segundo irmão, e que vai nos mostrar a nossa Cinderela da família Bridgerton, a Sophie. O quarto livro dos irmãos Bridgerton, que vai contar a história do Colin, um dos nossos irmãos do meio maravilhoso, e da Penelope, a melhor amiga da Heloise, uma das irmãs Bridgerton. O quinto livro dos irmãos Bridgerton, que vai nos contar a história da Heloise, a melhor amiga da Penelope. E o sexto livro dos irmãos Bridgerton, que vai nos contar a história da Francesca, a irmã mais distante de todos os outros, porque se casou com um lord escocês. Mas aqui nós vamos conhecer o Michael, que é o primo desse Lorde, e a gente vai descobrir em quais circunstâncias esses dois vão se juntar. Eu não consegui terminar de ler todos os livros dos irmãos Bridgerton em 2021, então ficou para 2022 as histórias da Hyacinth, do Gregory e o Felizes para Sempre, que é o livro de contos que vai nos mostrar os finais felizes de todos os nossos personagens, mas eu tive um saldo tão positivo aqui, eu tô feliz demais.
Eu não podia deixar de fora também dessa nossa retrospectiva os livros que eu conheci através do Kindle. Esse foi o ano que eu me aventurei a ler livro digital, que eu resolvi comprar o Kindle, esse leitor digital super famoso, conhecer um pouquinho da magia que as pessoas falam sobre ler em e-books, e foi a partir deles que eu conheci duas histórias incríveis. A primeira delas foi a história de amor entre a Jasmine e o Ivan, que ocorre na patinação no gelo, em Dilukov com Amor. E a segunda delas foi a história de dois inimigos que se apaixonam, a Lucy e o Joshua, em Jogo do Amor e Ódio. E por fim, mas não menos importante, o gênero que eu descobri esse ano, que fez eu me redescobrir como leitora, a fantasia. Aqui estão algumas das leituras que eu fiz esse ano. Então eu iniciei as sagas de Trono de Vidro, da Sarah J. Maas, e Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo. E eu jamais poderia encerrar essa retrospectiva das leituras de 2021 sem mencionar o universo de Harry Potter, em que eu li os 3 primeiros livros: A Pedra Filosofal, A Câmara Secreta e O Prisioneiro de Azkaban, que foi literalmente a minha última leitura de 2021. E é claro, eu contabilizo aqui também as leituras que eu fiz para a universidade, então a gente tem alguns livros que eu fiz a leitura de jornalismo, como Correspondentes, Spotlight, entre tantos outros que me ensinaram demais sobre a minha profissão. Nesse total, chegamos aos 30 livros lidos em 2021. Eu não consigo nem acreditar que eu consegui, que eu atingi uma meta tão grandiosa das minhas leituras, e agora eu quero compartilhar com vocês quais delas foram as minhas favoritas. Eu não tive nenhuma leitura esse ano que foi abaixo de 3 estrelas, o que me deixou muito feliz. Significa que eu tive leituras incríveis ao longo de todo o ano. Deixem nos comentários quais livros que eu mostrei aí pra vocês acham que são os que eu mais gostei de ler esse ano, e depois vocês voltam pra conferir se vocês acertaram as apostas de vocês ou não. Então, bora! Bom, o primeiro livro que foi um favorito pra mim, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, não poderia ser outro, foi Clube do Livro dos Homens, da Alyssa K. Adams. Esse livro eu li no início do ano, foi no momento que eu tava voltando a pegar o gás da leitura, e eu li esse livro muito muito rápido. Foi um negócio frenético, assim, eu me apaixonei de cara pelos personagens, eu me apaixonei de cara pela história, e eu simplesmente amei tudo que acontece aqui. Nessa história a gente vai conhecer o Gavin, que é um jogador de beisebol bem famoso, que tá no auge da sua carreira, e a Thea, que é a esposa dele. Os dois são pais de 2 menininhas gêmeas lindas, e eles estão tendo uma crise no relacionamento deles. Uma crise em decorrência de algo que aconteceu num dos dias mais importantes da carreira do Gavin, e eles estão se separando. A Thea pede o divórcio pro Gavin, e com medo de perder aquela família linda que ele construiu, medo de perder a mulher que ele ama, o Gavin resolve correr atrás dela, resolve pedir um mês pra ela se reconciliar com ele, pra ele mostrar que ele é completamente apaixonado por ela e que ele nunca vai largar dela e que ele nunca vai desistir dela. E pra isso ele conta com a ajuda dos amigos dele. E nessas ele descobre que os amigos dele fazem parte de um clube do livro, o Clube do Livro dos Homens. E esse é um clube do livro muito singular, porque nesse clube os homens vão ler romances de época para entender melhor as suas mulheres. Gente, a premissa dessa história é muito divertida e ela se comprova ao longo da leitura. Eu sinto que esse livro, ele é ótimo para passar o tempo, mas ele também é ótimo pra gente entender como os nossos relacionamentos são importantes pra gente. Não apenas os relacionamentos amorosos, mas também os nossos outros relacionamentos, as pessoas com quem a gente convive, as coisas que a gente aprende com essas pessoas, aquilo que a gente leva das nossas conversas, das nossas vivências com os outros pra nossa vida, o que faz com que a gente se torne as pessoas que a gente é a partir dos nossos relacionamentos. Então aqui esse livro vai discutir a importância da família, a importância dos amigos, a importância do amor, a importância principalmente do companheirismo, da confidencialidade, da questão da confiança também. Até é uma personagem incrível, é a minha personagem favorita do livro. Eu sinto que ela é uma mulher muito forte, muito poderosa, que ensina muitas pessoas. O Gavin é uma piada total, ele é muito engraçado, as formas e os jeitos que ele arranja de fazer com que a Thea volte pra ele, de fazer com que ela se reapaixone por ele, é muito fofo. Eu me diverti muito, eu chorei, eu ri, eu dei altas gargalhadas com esse livro. Tiveram momentos de tensão, tiveram momentos que eu fiquei super aliviada que tudo tava dando certo, tiveram momentos que eu pensei, não vai dar certo, eles não vão se reencontrar, mas
Quem conhece um bom livro de romance contemporâneo, um bom clichêzinho, uma história de amor que envolve uma família por trás, sabe que a gente vai acabar com um sorriso no rosto, com um final feliz. E eu garanto pra vocês que o final feliz desse livro é maravilhoso. Ele foi excelente pro momento que eu tava vivendo, com tanta sobrecarga de coisas pra fazer. Ele era um momento relaxante a hora da leitura desse livro. E é claro que eu não posso deixar de mencionar um trecho incrível desse livro, quer dizer, não um trecho, mas alguns trechos desse livro, em que são intercalados aqui não apenas a história do Gavin e da Thea, mas também a história dos protagonistas do livro que eles estão lendo no clube do livro. Então foi muito interessante ver essa quebrazinha de narrativa na história, ver que a autora soube explorar muito bem esse elemento do clube do livro, fazer com que os personagens que existem na história que eles estão lendo aqui saltassem para nossa leitura também, como se a gente estivesse lendo o livro junto com eles. Então foi muito interessante ver, inclusive, como o Gavin se apropriava de momentos, usava falas que o personagem do livro usava para conquistar a mulher do livro, para reconquistar a Thea. Foi muito engraçado ver isso, como ele aprendeu com os erros dele e conseguiu se reconectar ao seu amor. E assim, eu acho que todo mundo que gosta de um bom romance clichê, que gosta de um casal, que gosta de um final feliz, que gosta de livros leves para se divertir e que precisa de uma leitura dessas no momento, Clube do Livro dos Homens é perfeito para você. A segunda leitura que foi 5 estrelas, favoritada, impecável para mim, que eu aprendi muito com ela nesse ano de 2021, foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Aqui a gente conhece a história da Monique Grant, que é uma jornalista que trabalha numa revista de moda, e ela foi convidada pela tão famosa Evelyn Hugo para escrever uma matéria sobre ela. A Evelyn Hugo é uma artista de cinema renomadíssima. Se a gente for trazer ela para nossa realidade, eu comentei inclusive no meu vídeo da Pfizer, que eu falo com mais detalhes desse livro lá, a gente teria a Evelyn Hugo como uma Audrey Hepburn, uma Marilyn Monroe. Para quem gosta de cinema antigo, acho que essas associações ficam mais fáceis para você entender o peso dessa personagem nessa história aqui. Ela convida, na verdade, a Monique com o pretexto de fazer com que ela seja a jornalista que vai escrever a biografia da sua vida. Aqui a gente conhece uma Evelyn Hugo cada vez mais humana, uma Evelyn Hugo que sabe que errou muito durante a vida, uma Evelyn Hugo que tem um passado que muitas pessoas não conhecem e que ela espera que as pessoas possam conhecer, não apenas através do que a mídia divulgou ao longo dos anos sobre ela. E aqui a gente vai entender a relação do título da obra com toda essa história. A gente vai, ao longo da leitura, conhecer quem realmente foram esses 7 maridos, o que cada um deles significou na vida da Evelyn e a importância de cada um deles para a pessoa que ela se tornou no final de tudo. E principalmente a gente vai entender que ela é muito mais do que apenas uma artista hollywoodiana que se casou 7 vezes. E eu acho que isso é o ponto principal dessa história. Eu acho que esse livro nos mostra que a mídia, ela pode ser muito cruel com quem ela quer ser cruel. Ela pode mostrar lados que não são verdade, ela tem esse poder de nos contar uma história que muitas vezes não é a verdade. E a gente precisa entender o quão perigoso é isso. Eu, inclusive, como jornalista, gostei muito dessa leitura, não apenas por todo o ponto de vista por trás da Monique, né, que é a jornalista que tá trabalhando com a Evelyn para compreender a história dela, mas também essa reflexão que a própria leitura traz sobre os perigos da mídia, os perigos das falsas informações, como isso distorce a imagem de uma pessoa e o quanto ela também é capaz de destruir carreiras. Então esse livro é extremamente importante. É um livro com representatividade LGBTQIAP+. E a Taylor Jenkins Reid é uma autora que escreve muito bem sobre isso, que não se utiliza de estereótipos, que traz a realidade das coisas. Então é muito interessante ver como é que funcionam os relacionamentos abordados aqui pela Taylor na história dela. Não posso deixar de mencionar a grandiosidade que é a personagem da Evelyn Hugo. Ela rouba completamente a cena. E é muito engraçado porque em vários momentos dessa leitura eu me peguei querendo pesquisar na internet os filmes que ela fazia, fotos dela com as pessoas que são mencionadas aqui nessa história, que é tudo fictício. Nada disso realmente aconteceu, o que é muito triste, porque eu queria muito mesmo que fosse tudo isso real. E, enfim, é um livro impecável. Eu recomendo essa leitura para absolutamente todo mundo. Acho que ela ensina muito, acho que ela tem reviravoltas
reviravoltas muito surpreendentes. Acho que esse é um livro excelente pra você refletir muito sobre vários aspectos da vida. E enfim, se me deixarem, eu passo horas e horas e horas falando desse livro aqui. Não posso deixar de agradecer uma das minhas melhores amigas, a Yasmin, que foi quem me insistiu fazer essa leitura, e que leitura fenomenal. Eu sou muito grata a ela por ter me mostrado esse livro, me feito conhecer a Taylor Jenkins Reid. Eu já estou lendo outros livros dela e eu espero que sejam leituras tão fenomenais quanto Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E eu espero muito que vocês aí leiam, e se vocês lerem, me contem o que vocês acharam. Eu amo conversar com as pessoas sobre esse livro. Não percam a oportunidade de conhecer essa obra-prima que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse ano eu tive também uma releitura favoritada. Quer dizer, eu acho que esse livro já era um favorito quando eu li ele pela primeira vez, mas lendo ele mais velha, entendendo ele a partir de uma nova perspectiva, eu percebi que essa história continua sendo incrível pra mim, que eu continuo amando essa história, da mesma forma de que quando eu li ela há muitos anos atrás, e é claro que é fazendo o meu filme da Paula Pimenta, a história da Fanny e de todo o seu primeiro amor e das suas primeiras vivências como adolescente. Esse livro, se eu não me engano, foi um dos primeiros, se não o primeiro que a Paula Pimenta escreveu. Então, assim, é uma leitura muito especial. Você que é fã da Paula Pimenta, assim como eu, se você estiver me assistindo, você sabe a importância que esse livro tem pra ela, o quanto ela carrega no coração a história da Fanny e o quanto essa história é muito ligada à autora também, né? Ela sempre fala que tem muito dela na Fanny. Então é muito legal eu ter feito essa releitura um pouquinho mais velha. Eu acho que eu devia ter entre os meus 13 para 14 anos. Por aí, quando eu li esse livro, eu acho, não tenho muita certeza, mas acho que foi mais ou menos nessa época da minha vida. Então, eu li ele com uma cabeça e hoje, com 19, quase 20 anos, eu já leio ele de uma outra forma, mas nem por isso a história deixa de ser extremamente especial. Aqui a gente vai conhecer a história da Fanny, que é uma menina de 16 anos que tá vivendo as suas primeiras paixões, conhecendo novas amizades, entrando naquela fase do ensino médio, daquela necessidade de descobrir quem você é, o que você vai fazer da sua vida. E em meio a tudo isso, ela se vê na oportunidade de realizar um intercâmbio. E bom, a gente não vai ver claramente a história do intercâmbio aqui, né? Isso fica pro segundo livro, que é o Fanny na Terra da Rainha. Aqui a gente tá lendo a estreia de Fanny, que é o primeiro livro dessa série incrível da Paula Pimenta, do Fazendo Meu Filme. Mas aqui a gente já vê o início da preparação dela para ir para esse intercâmbio, como que tá sendo lidar com as amizades que vão ficar, como tá sendo a expectativa para ir para esse lugar novo, como que tá sendo lidar com essa nova formação da rotina dela, as relações dela com a família, a relação dela com os amigos, a relação dela com o Léo. Meu Deus do céu, vou começar a chorar aqui já. É uma leitura ótima porque a Fanny é uma personagem facilmente identificável. Os dilemas que ela vive aqui são dilemas que eu vivi na minha época de adolescente no ensino médio, são coisas que são praticamente universais. Quase todas as pessoas acabam passando. O primeiro amor, o primeiro beijo, a primeira desilusão amorosa, as primeiras brigas com os amigos, a descoberta de novas amizades, as rivalidades que existem nessa época, porque sim, a gente vive com pessoas muito diferentes de nós, essas coisas acontecem, e esse livro trata de uma maneira muito legal aqui. A gente vê uma menina que está enfrentando os seus primeiros problemas, enfrentando suas primeiras frustrações, aprendendo a lidar com os seus erros. Então é muito legal entender isso, e principalmente porque esse é um livro nacional. As obras que são escritas aqui no Brasil são tão incríveis quanto as obras que são importadas para cá. Então, quanto mais a gente puder incentivar os nossos escritores nacionais, consumir a literatura produzida por eles, melhor. Então, é um livro que já tem, assim, uma grande bagagem, é um livro que já engloba várias gerações de leitores. Os leitores da Paula Pimenta são extremamente fiéis, eu sou uma delas, eu tenho praticamente todos os livros dela aqui na minha estante, de tanto que eu amo a escrita dela. E é claro que esse livro não ia ficar de fora dos meus favoritos. Eu ri, eu chorei, eu me emocionei muito. Os personagens desse livro são encantadores. Aqui a gente tem introdução a uma das minhas personagens favoritas de toda a literatura, que é a Priscila, de Minha Vida Fora de Série, e o Rodrigo também, que é o futuro namorado dela. Enfim,
Meu Deus do céu, eu sou apaixonada por esses dois. Se me deixarem, eu passo horas e horas e horas e horas e horas falando de minha vida fora de série também, mas aqui o foco é fazendo meu filme. Se concentra, Manuela. E é claro, o Léo, que é o nosso melhor amigo da Fanny aqui, que vai se tornar o par romântico dela. É muito bonito ver como a evolução da amizade deles parte pra esse amor romântico. Eles saem de melhores amigos e passam a se apaixonar um pelo outro. A forma como acontece os encontros e desencontros deles aqui pra aquele final arrebatador, aquela carta linda que ele escreve pra ela. Ai, se eu ler aquela carta de novo, eu vou chorar agora. É sério mesmo. Não posso deixar de mencionar também as amizades dela, a Natália, a Gabi, todas as pessoas que fazem parte ali do colégio, que ajudam ela nesses momentos difíceis. O irmão dela, o Alberto, também, que é uma grande de uma figura. O quanto a gente aprende com os personagens secundários e os antagonistas. Seja o professor Marquinhos, seja a Vanessa, que é a inimiga número 1 da Fanny ali na escola. Então, todo mundo aqui nos ensina alguma coisa. Então, eu acho que esse livro é muito legal de ser introduzido como uma leitura para estimular as pessoas a criarem o hábito da leitura, porque ele fala de dilemas do nosso cotidiano. E eu acho que isso faz com que a gente crie novas gerações de leitores. Quando a gente tem um livro que eles conseguem se identificar facilmente, aí é fácil que eles queiram pegar outro e outro e outro e outro pra ler. E a gente construa essa comunidade incrível que precisa crescer cada vez mais no nosso Brasil, que é a comunidade de leitores. Então esse livro foi mais um favorito desse ano. É uma leitura que, assim, me aqueceu o coração. Eu fiz ela junto com as gravações do filme, porque sim, esse livro vai virar filme. E, é claro, eu recomendo esse livro pra quem quer começar a conhecer as histórias da Paula Pimenta. Muitas delas são completamente interligadas. E eu acho que se você quer entender bem esse universo que a Paula Pimenta escreve, Fazendo Meu Filme é o livro perfeito para você começar. É claro que eu não poderia ter passado o ano inteiro praticamente lendo os livros da família Bridgerton e algum deles passar em branco como favorito, né? Isso era quase impossível para mim. E Sim, 2 deles se tornaram leituras 5 estrelas favoritadas desse ano e eu tenho que compartilhar com vocês. E são eles: O Visconde que Me Amava, o livro do Anthony, e Os Segredos de Colin Bridgerton, o livro do Colin. Primeiro, vamos falar do que é unanimidade, o que não é surpresa pra ninguém, que foi um dos meus favoritos, que é O Visconde que Me Amava, o livro do Anthony e da Kate. Esse livro, ele comprova tudo que todo mundo diz. Eu não vou desmentir ninguém, porque é verdade, esse é provavelmente o melhor livro dos irmãos Bridgerton. Claro que eu não posso dizer isso com 100% de certeza, porque eu ainda não terminei a série, mas esse livro é impecável. Esse livro, ele sabe fazer algo que o primeiro não conseguiu. É claro que a gente não pode julgar a Julia Quinn por isso, porque era o primeiro de uma série de livros que ela ia escrever. Mas o que eu quero dizer aqui que é aprofundar um pouquinho mais a história dos personagens. Eu sinto que no primeiro, ela fez uma coisa que é essencial pra quem tá conhecendo um novo universo, que é nos introduzir a ele. Então, o primeiro, ele é um livro mais introdutório. Ele tem, sim, a história de amor da Daphne e do Simon, mas eu sinto que aqui, como a gente já tá mais bem estabelecido na dinâmica da família Bridgerton, a gente já conhece como é a sociedade londrina, a gente já conhece a nossa fofoqueira master, que é a Lady Whistledown. Tudo isso já tá muito bem situado pro leitor. Aqui a gente tem um desenvolvimento de personagens muito maior. E é por isso que esse livro é tão bom, porque a gente conhece os porquês e os porquês dos porquês. O Anthony age de tal maneira e a Kate reage de tal maneira, o que tem de vivência por trás da história da Kate, o que tem de vivência por trás da história do Anthony, e assim a gente compreende um pouco também de como funciona a dinâmica deles como casal. Aqui a gente vai conhecer o Anthony, que é o irmão mais velho dos Bridgertons, é o irmão que teve que cuidar de tudo quando Edmund, o pai, morreu por causa de uma picada de abelha. Ele se tornou extremamente medroso por causa disso, medo de perder a família, medo dele morrer e a família ficar sem ter um rumo mesmo na vida, porque ele teve que assumir às pressas, pegou a carruagem com o bonde andando ali pra tentar restabelecer a família depois que a grande base dela se vai, que é o pai dele. E ele consegue fazer isso, mas por causa disso ele se torna uma pessoa muito mais fechada, e principalmente pro amor. Então é muito difícil dele se apaixonar. É difícil mesmo, assim, a ponto de que ele resolve se casar com a Edwina, que é a irmã mais nova da Kate, que é a nossa protagonista, a nossa segunda metadezinha dessa história, porque ele precisa
precisa casar com alguém. É apenas por isso. E ela é a mais desejada da temporada. A irmã da Kate é a florzinha da temporada. É por ela que todos os cavalheiros da sociedade londrina estão disputando. E o Anthony resolve entrar nessa disputa. Mas o que ele não esperava era que, na verdade, ele ia se apaixonar pela irmã mais velha, pela Kate, que é uma pessoa que não vislumbrava casamento, uma pessoa que apenas queria estudar, que queria conseguir sua independência, ter um futuro brilhante, que tem um cachorrinho lindo, maravilhoso, que é o Newton, e que também é uma pessoa que guarda alguns segredos do passado, assim como o próprio Anthony. Algumas dores e mágoas que até mesmo os dois não sabem dizer de onde elas vêm. E é por causa disso que eles vão aos poucos se apaixonando. Eles vão se conhecendo através das entrelinhas, através das situações que acabam juntando os dois. E assim vai nascendo essa história de amor incrível dos dois. Eu sou completamente apaixonada pela forma como eles se apaixonam. Eles realmente são assim, gato e rato. Os dois são enemies to lovers total. Eles brigam pra caramba no começo, os dois não se dão bem. Eu tô louca pra ver isso na segunda temporada de Bridgerton da Netflix. Acho que vai ser impecável a forma como eles vão construir esse relacionamento lá. E que, pra quem leu o livro até o final, alerta spoiler aqui, vai render uma das famílias mais lindas e maiores, acho que eles só não ganham da Daphne e do Simon em número de filho que os Bridgertons filhos vão ter. Ah, esqueci de falar, esse livro também foi 5 estrelas e favorito. E agora vamos falar efetivamente de Segredos de Colin Bridgerton, o 4º livro dessa saga aqui, o livro que vai nos contar pra nós muitas coisas, vai nos revelar grandes segredos dessa história e que vai nos mostrar com certeza a história de amor que eu mais estava esperando pra acontecer. Aqui a gente vai ver como o Colin, que é o 3º irmão mais velho, e a Penélope, que é a melhor amiga da 2ª irmã mais velha, da Heloise, vão se apaixonar. Como é que esses dois, que sempre foram amigos, que sempre foram muito parceiros, vão perceber que existia algo ali mais. Ou melhor dizendo, o Colin vai perceber, porque a Penélope sempre soube, ela sempre foi apaixonada por ele. E é claro que eu não posso deixar de falar que esse livro é muito importante, porque ele nos conta quem é a Lady Whistledown. Depois de 4 livros que essa mulher infernizou a sociedade londrina, infernizou a família Bridgerton, que todo mundo se perguntava quem era ela, aqui a gente finalmente descobre, e eu vou ser bem sincera com vocês, eu acertei a minha teoria, eu tinha certeza desde o começo de quem era e eu fiquei muito feliz que era essa pessoa, porque realmente faz muito sentido. Mas eu não vou contar aqui pra vocês quem é ela, porque eu quero que vocês descubram lendo o livro. E além disso, é claro, não posso deixar de falar do romance entre os dois. Acho que é muito bonita a forma como o Colin percebe que ele também sente o mesmo que a Penélope sempre sentiu por ele. E é claro, eu não posso deixar de mencionar a forma como o Colin ajuda a Penélope a superar os medos dela. Ela é uma personagem fora dos padrões aqui, né, dos padrões londrinos, eu digo assim, de vestimenta, aparência física, ela tem as suas inseguranças, ela tem aquelas pessoas que fazem bullying com ela, a Cressida Cooper é um excelente exemplo disso, né, uma personagem deplorável que existe aqui no universo dos Bridgertons e que é uma pessoa horrível e sempre foi com a Penélope, então é muito lindo o Colin mostrando pra ela que não importa o que os outros vão dizer, que ele vai amar ela da forma como ela é, que ele sempre foi apaixonado por ela da forma como ela sempre foi e que ele nunca tinha percebido isso. Então eu acho que esse livro, ele é muito legal por causa disso, porque os dois sempre nutriram um sentimento muito puro e muito lindo um pelo outro, mas a Penélope meio que já sabia o que esse sentimento era, e ao longo desse livro o Colin percebe o que esse sentimento é também. Então eu amo esse livro, acho que quem não gosta dele talvez deveria ler ele com outros olhos, sabe? Dar uma segunda chance pra essa leitura, porque é uma leitura fenomenal. Eu acho que assim, ela tira muitas risadas, ela faz a gente se emocionar, ela faz a gente ficar chocada, ela faz a gente passar muita raiva, e é um livro que eu acho que ele é um excelente divisor de águas nas histórias dos Bridgerton, porque a partir dos livros pra frente, a gente já não vai ter mais as cartas e as publicações da Lady Whistledown aqui divulgadas. Ela encerra suas atividades a partir deste livro. A gente percebe que a gente não precisa mais dessa personagem que vai nos contar tudo o que acontece na sociedade londrina, porque sim, a sociedade londrina, ela é muito mais do que apenas essas fofocas. E essa personagem, que é a pessoa por trás da Lady Whistledown, é muito mais do que apenas esse pseudônimo. Então é um livro que eu recomendo muito que vocês façam a leitura para quem gosta do universo dos Bridgertons. Eu acho que esse livro, assim, ele é impecável, ele é perfeito. E se você tem interesse, assim, em conhecer
mais os livros dos Bridgertons, caso você tenha assistido a série da Netflix. Calma, leia os outros antes, leia na ordem, leia primeiro do que eu, daí o Visconde que me amava, Um Perfeito Cavaleiro, aí venha para os Segredos de Colin Bridgerton. Não seja apressado, leia na ordem, porque cada um dos livros tem um elemento que puxa pro próximo. Esses livros precisa ler na ordem, para eles fazerem sentido e serem incríveis. 5 estrelas, favoritado de 2021. E por fim, as minhas melhores leituras do ano de 2021, acho que elas não são surpresa pra ninguém. Eu fiz vários vídeos no canal, dois, foi o que eu consegui lançar esse ano, falando sobre elas, mas é porque elas realmente são especiais demais pra mim. Foi um universo que me mudou completamente como leitora de uma maneira inexplicável. E elas são, todas elas, favoritas e 5 estrelas esse ano. Eu não sei como, mas elas realmente são. Que é os livros de Harry Potter. Eu já falei aqui várias vezes e eu não canso de dizer, eu nunca tive vontade de ler Harry Potter na minha vida. E esse ano foi um negócio muito doido. Eu falei, eu preciso ler, eu quero conhecer esse universo, eu quero entender porque tanta gente ama ele e no meio disso tudo eu me tornei uma dessas pessoas que ama ele também. E eu não estou surpresa com isso, vou ser bem sincera com vocês. Fantasia era uma leitura que eu tinha pouco contato. Era um gênero ao qual eu não me interessava tanto. Distopia é muito mais fácil de eu querer ler do que um livro de fantasia, pra vocês terem uma noção. Então era uma das minhas metas esse ano, conhecer várias histórias de fantasia, tanto que eu li livros incríveis, mas o universo de Harry Potter realmente é outro nível. É assim, é uma coisa absurda, é uma coisa incrível. Assim, eu poderia usar milhares de adjetivos pra tentar explicar aqui a minha relação com Harry Potter, o que está se tornando pra mim os livros de Harry Potter, mas eu acho que eu tenho que dizer que eu sou muito grata a ter tido a oportunidade de conhecer esses livros esse ano, a ter tido tantos amigos que são há anos apaixonados por essa história, que me incentivaram a continuar as leituras. A Pedra Filosofal foi uma introdução, assim, perfeita ao universo bruxo. Esse livro aqui, ele te prende de uma maneira inexplicável. Você quer conhecer cada vez mais, você fica surpreso a cada página que você passa, você fica encantado com cada uma das coisas que você conhece aqui. É um livro que se passa no nosso universo, né? A gente começa com ele em Londres, na Rua dos Alfeneiros, número 4. Aí a gente conhece o Harry, conhece os Dursley, e depois que a gente vai efetivamente pro mundo bruxo, lá mais pela metade do livro, isso é algo que eu falo no meu vídeo de vlog de leitura com resenha de A Pedra Filosofal, que a gente realmente entra no tópico da Pedra Filosofal, porque a autora realmente se preocupa no começo em nos introduzir a esse vasto universo. E uma coisa que eu gosto muito ao longo das leituras é que a gente continua conhecendo cada vez mais do universo. Ele não se encerra apenas no primeiro livro, a gente não fica vendo e revendo coisas que acontecem no primeiro livro aqui. A gente conhece novas criaturas, conhece novas aulas, novos feitiços, novos locais bruxos, novas pessoas. A gente tem contato com diversos professores, diversos magos, diversos bruxos. É assim, riquíssimo. Em A Câmara Secreta, que era até então a minha leitura favorita de Harry Potter, eu simplesmente fiquei abismada com a evolução já de um livro pro outro, né? A gente já percebe que aqui a gente tá no 2º ano do Harry em Hogwarts, na escola de magia. A gente já vê algumas evoluções nas coisas que ele faz, a evolução nos perigos que ele enfrenta. Afinal, ele foi o menino que sobreviveu ao ataque do principal e mais temível bruxo das trevas, né? O Lord Voldemort. Ele era um bruxo muito poderoso, muito famoso, e ele sequer sabia que ele era um bruxo. Aqui ele já tá mais estabelecido, a todo o universo em que ele vive, os perigos já aumentam. Então é muito interessante ver como existe já um salto, uma evolução do personagem pro primeiro, pro segundo. Ele é um personagem, assim, o Harry, extremamente identificável. É um personagem de muito bom coração. Isso é uma das coisas que eu mais admiro ao longo das leituras de Harry Potter, que apesar de tudo que ele viveu, apesar de tudo que ele passa, apesar de
tudo que ele enfrenta, ele continua sendo um personagem extremamente humilde, benevolente, de coração puro. Eu acho que isso é a beleza desse protagonista, é por isso que eu falo nos meus vídeos que todo mundo deveria carregar um pouco de Harry Potter em si. Claro que eu não posso deixar de falar dos nossos personagens secundários, como o Rony, a Hermione, o Dumbledore, o próprio Draco, os Dursley, alguns professores, como a professora McGonagall, o professor Snape, o professor Flitwick. Tem vários nomes que eu poderia citar aqui, vários que vão aparecendo ao longo dos livros que a gente vai lendo. Personagens, assim, incríveis. Não posso deixar de mencionar o Dobby de A Câmara Secreta, que é da vida de alguém. Os nossos vilões, é claro, que a gente enfrenta aqui junto com o Harry, né? Todo mundo vive os momentos de tensão junto com o nosso protagonista, quando ele tá cara a cara com o Lord Voldemort, aqueles que vão aparecendo ao longo das leituras e que a gente vai descobrindo e se surpreendendo junto com ela. E é claro que a gente não dá pra deixar de mencionar não apenas o amadurecimento do Harry como personagem, mas também o amadurecimento da história, que eu acho que isso é uma das coisas mais legais de se ter um protagonista que tá crescendo junto com a história. Aqui em A Pedra Filosofal, a gente tem contato com um Harry de 11 anos, muito inocente, que ainda não tinha nem ideia do que era o mundo bruxo. Aqui a gente já tem um Harry de 12 anos, já conhece Hogwarts, já faz parte do time de quadribol, já enfrentou o Lorde das Trevas depois dele ter sobrevivido ao primeiro ataque. E aqui em Prisioneiro de Azkaban, que é efetivamente o meu favorito atual desses três, a gente vê que o universo tá muito evoluído, muito amadurecido. Aqui a gente já tem uma atmosfera muito mais sombria do que nos primeiros 2 livros, e eu acho que isso diz muito a respeito também da questão do Harry estar crescendo, né? Aqui ele já tem 13 anos, aí ele já vai descobrir um pouquinho mais sobre a história dele, o que verdadeiramente aconteceu na noite que os pais dele morreram, quem foram as pessoas responsáveis por isso, coisas que ele achava que era de um jeito e na verdade foram de outro. Então esses livros, assim, eles estão me surpreendendo a cada página. O Prisioneiro de Azkaban, eu ainda não postei o vlog de leitura aqui no canal, mas também espero que logo mais ele saia. Essa leitura foi, assim, outro nível pra mim. Eu fiquei impressionadíssima com a forma como os acontecimentos vão se desdobrando aqui, como tudo se amarra muito bem no final. Isso é algo ótimo dos livros, inclusive. A gente não tem praticamente nenhuma ponta solta pro próximo livro. Eu sei que isso é um recurso muito usado pelos autores para fazer com que o leitor queira ir para a próxima leitura, queira entender o que vai acontecer, queira descobrir o porquê que o livro acabou daquele jeito, mas eu acho que existe uma beleza em não ter isso aqui em Harry Potter, sabe? Eu acho que existe uma beleza nos livros, eles terem um começo, meio e fim, eles mostrarem o início, o meio e o encerramento de um ciclo na vida do Harry, junto com o início, meio e encerramento do ano letivo em Hogwarts. Então eu acho que essa dinâmica também na forma de escrita dos livros faz com que, mesmo que não tenha esse ganchinho pro próximo ano letivo, pro próximo livro, você queira imediatamente abrir a página do próximo livro para descobrir o que vai acontecer. Eu acho que esses livros, eles são simplesmente fenomenais. Eu acho que não existem palavras para dizer a importância deles para a literatura realmente. Esses livros são obrigatórios, basicamente. É leitura obrigatória para quem tá iniciando no mundo da leitura. Acho que eles são livros ótimos para quem tem a mesma faixa etária do Harry em A Pedra Filosofal, começar a ler Harry Potter ali nos 11 anos de idade, acho que é uma idade perfeita pra fazer essa leitura. E assim como eu falei em vários outros vídeos de Harry Potter que eu já mencionei aqui no canal também, eu acho que mesmo não tendo lido Harry Potter na época certa, entre muitas aspas, ou seja, na época que eu tinha a idade que o Harry tinha aqui, como muitos dos meus amigos leram, por não ter assistido nenhum filme, por não conhecer nada dessa história, isso não estragou em nada a experiência pra mim. Ler eles mais velha tá sendo tão incrível quanto poderia ser ler eles mais nova. E eu carrego essa história no meu coração e eu sinto que eu vou carregar pra sempre no meu coração. Harry Potter tá sendo um divisor de águas também pra mim como leitora. Eu tô embarcando numa nova forma de explorar a minha imaginação. Eu acho que a fantasia realmente é o melhor gênero pra isso, que faz com que a gente entre de cabeça de verdade numa história e explore ao máximo a nossa imaginação pra se conectar com ela. E eu realmente acho que todo mundo deveria ler Harry Potter. Eu não recomendo que vocês sejam pessoas céticas, que nem eu, que cresci a vida inteira falando não preciso ler Harry Potter. Você precisa ler Harry Potter, você precisa entender o que é Harry Potter. Você não pode ser que nem eu que falava eu não sinto falta disso na minha vida, não vai mudar em nada a minha vida, vai.
Se você lê esses livros direitinho, se você souber se conectar com eles, existe a grande chance desses livros mudarem a sua vida como eles estão aos poucos mudando a minha. Vou ser sincera com vocês, eu tô olhando aqui pra todos eles e eu não sei exatamente dizer qual foi o meu livro favorito de 2021. Acho que tá muito bem empatado entre Sete Maridos de Evelyn Hugo, O Visconde que Me Amava e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Um de cada gênero, pra ficar fácil, assim, né? Pronto, um livro de cada gênero escolhido. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram as minhas leituras favoritas, as minhas melhores leituras de 2021. Eu queria saber aqui agora quais foram as melhores leituras de vocês de 2021. Se algum desses livros que eu li também e que eu amei foi uma leitura favorita de vocês também. Mas enfim, são livros que eu vou carregar com muito carinho pra sempre no meu coração. Marcaram demais o meu ano de 2021, a minha volta efetiva às leituras. E eu não poderia ser mais grata a cada um deles aqui que eu comentei com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui e até as nossas próximas leituras. Tchau, tchau!